Lula e sua agenda com banqueiros. Não foi divulgado muita coisa pela imprensa, não. Ninguém se sabe. Os pormenores ficaram só entre eles. Mas é curioso. O Diogo Espostegui comenta que foi o primeiro encontro de Lula com os grandes do setor bancário em seu terceiro mandato. Não que o Lula não tenha se encontrado com banqueiros anteriormente, mas assim, uma grande reunião dos maiores e dos melhores e mais cheirosos, essa é a primeira. Porque, ó, desde o início do ano passado, tinha uma espécie de duopólio. Só dois tinham acesso ao coração do Lula. Trabucão, lá da Febraban e do Bradesco, né? Joga em dois times ao mesmo tempo, esse é jogador. E o Dedé. O Dedé é o nosso banqueiro dos sonhos. A dúvida no Brasil é quem gosta mais de André Esteves, sua família ou Ciro Nogueira? É a grande pergunta que o Brasil quer saber. Quem ama mais o André Esteves? A família dele ou Ciro Nogueira? Mas enfim, era quem tinha acesso ao Lula. Hoje em Brasília, Lula conversou pela primeira vez em grupo também com Milton Maluf Filho, que é do Itaú, Mário Leão do Santander, Marcelo Noronha do Bradesco e Alberto Monteiro do Safra. Aí a matéria termina falando o seguinte, e ele vai falar um pouco dessa figura, o Fernando Haddad, dizendo que o Haddad falava com os bancos em nome de Lula e os ouvia. O acesso ao presidente é uma vitória de Haddad. Vitória como? Com quem? Gente, vamos realmente raciocinar. Vamos deixar nossa torcida de lado, qualquer coisa, raiva do Lula, banqueiros. Que vitória seria essa? Haddad é ministro da Fazenda. É o cara que deveria estar se debruçando sobre políticas públicas e as ferramentas que estão nas mãos do governo para fazer com que a economia avance. Eu acho que a verdadeira vitória do ministro da Fazenda é entregar um legado de prosperidade para o país. Então, assim, isso não está acontecendo nessa conversa. Que coração? Qual seria essa vitória? Ainda que a gente tenha um bom coração, vamos tentar assim pensar, vamos dar o ar da graça e fingir que o Haddad está do lado da população. Eu realmente, assim, questiono, pondero, reflito, e eu não consigo pensar, cara, qual é, bicho? Sabe, qual a vitória que o Haddad está tendo? É a vitória do lobby? É a vitória dele conseguir mais capital político junto ao setor financeiro brasileiro? Aí, olha que curioso. Essa reunião, ela aconteceu para discutir as conjunturas econômicas do Brasil. Beleza. Agora eu te pergunto, o que os bancos produzem? Beleza que muita gente aí quer fazer investimento assim, pra produzir alguma coisa. Não vou tirar uma empresa do chão, eu tenho um dinheiro, mas preciso de um extra, pegar um empréstimo, vou ali no banco, ver se eu consigo um empréstimozinho pra fazer acontecer, empregar mais pessoas, ok. Mas no final do dia, gente, e esse aqui talvez seja um grande exemplo para vocês entenderem alguns assuntos. Se você pegar alguns textos críticos sobre a economia brasileira nos últimos 20 anos, vocês vão ver que muita gente fala que a economia brasileira se financeirizou. Mais recentemente falam sobre a uberização da economia. Esse é um claro exemplo. Eu acho, na minha humilde opinião, que uma reunião de conjuntura econômica você deveria ter representantes do agronegócio. É um setor importante na economia brasileira. Você deveria ter representantes do setor industriário. Você deveria ter representantes da construção civil e de serviços como um todo. Você deveria ter representantes do setor de infraestrutura, de logística. Essas são as pessoas que produzem. Essas são as pessoas que empregam. Como é que você vai discutir uma agenda de conjuntura econômica no Brasil sem trazer quem faz a economia girar? Que agenda é essa? Aqui é a agenda da Selic, a agenda do rentismo. A gente observa todo santo dia, quando a imprensa trata de economia, é para falar só de indicadores. Falar de inflação, falar de crescimento do PIB. E PIB, esse ano, pelo menos para mim agora está claro, que é só um número que não diz muita coisa. É um número bem vazio, você não consegue medir, por exemplo, a melhoria de vida da população. É um indicador meio que global, que você pode, assim como diversos outros indicadores, ponderar, né, para diversas direções diferentes, que pode agradar e ajudar a implementação de um projeto político, que não necessariamente vai trazer melhoria de vida da população. Quando você estuda inclusive a história de como nasce o PIB pelas mãos do que a gente fez aquele dossiê histórico, você consegue entender sobre isso. Agora, a gente não vê notícia no Brasil sobre recorde pela produção de algo. O que é que o Brasil produziu com recorde? O único item que nós ouvimos falar de produção são os itens ligados ao agronegócio. Aí se fala muito safra, né? A gente teve safra recorde disso, safra recorde daquilo outro, criação de cabeças de gado. É o único setor da economia do Brasil que, quando a imprensa fala, ela consegue fazer alguma ponderação de produção. Não tem como o Brasil prosperar por esse caminho. Esse aqui é o caminho do fracasso e o Lula segue insistindo. Caminho que vem sendo criticado pela direita e também pela esquerda.